falei hoje pela manhã, para quem não esteve aqui, este homem, nós vivemos um período na Nova Vida, juntos, nós orávamos juntos, nós viajávamos juntos, nós brigávamos juntos, a gente discutia, a gente tinha algumas divergências, não éticas, não assim teológicas, mas a gente divergia de algumas coisas. E quando a Nova Vida, a denominação que eu frequentava, que eu participei, que eu fiz parte, ela se dividiu, eu, por uma direção de Deus, eu fui para a Aliança de Nova Vida e ele foi para o Conselho de Pastores da Igreja de Nova Vida. E aí a gente perdeu o contato, ele trabalhando muito, eu também. E quando foi agora, quando eu estive lá em Belo Horizonte, há uns 3 anos mais ou menos, descobri que ele estava em Belo Horizonte, ele andava fugindo de mim, e eu falei, estou indo na tua casa. Ele preparou um banquete, não fala do gás não, tá? Ele preparou um banquete para mim, para a Ilma, e a gente jantou. Eles lembraram até que a Ilma gostava de, ainda gosta de água tônica, tinha lá água tônica para a gente. A esposa era Schweppes, ainda mais caprichada. Ele não comprou Antártica não, ele comprou Schweppes. E a Leni é uma pessoa assim, muito querida, vocês ainda vão conhecer. E depois de ir na casa dele, lá em Belo Horizonte, a gente perdeu o contato novamente. Quando foi o início desse ano, eu liguei para ele e falei, Moreno, eu quero me reunir com pessoas para a gente conversar sobre a palavra, a gente rir, sabe, a gente orar juntos. Eu mandei um e-mail e disse, mas como é que a gente faz isso? Aí eu fui morando, aí ele já mudou de Belo Horizonte para morando no Guarujá. Não venha para o Rio antes de eu ir lá. Quero curtir uma semana com ele lá, com a Leni, com o Tito. E aí ele me ligou dizendo que Deus estava mandando ele vir para o Rio. Nós vamos ajudar o nosso irmão. A gente vai, esta igreja vai estar lá na inauguração da igreja anglicana em Campo Grande, porque ele é bispo da igreja anglicana do Brasil. A igreja anglicana, uma igreja tradicional, uma igreja muito antiga, é a igreja do príncipe, sabe? Aquele príncipe inglês lá, é a igreja dele. Então, ele é o bispo aqui no Brasil. E aí ele disse, eu vou para o Rio, quero sentir, quero discernir. Ele chegou sexta-feira e ontem ele esteve lá andando por Campo Grande. E eu falei para ele, você tem uma mensagem para abençoar, uma mensagem que Deus pôs no seu coração? E ele disse que ele já trouxe tudo pronto, ele veio preparado para nos abençoar. Eu gostaria que você ficasse de pé, eu quero pedir que você fique de pé, porque Deus mandou esse mensageiro lá do Guarujá. Olha só que honra. Vamos falar para o Senhor, obrigado, Senhor, pela mensagem. Obrigado, Senhor, pelo mensageiro. Senhor, imprima em nosso coração o que o Senhor colocou no coração do Bispo Moreno. Nós te pedimos isso, meu Deus. Use-o com graça, com poder, com a unção do teu Espírito. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos receber com alegria, com carinho, o Bispo José Perassoli Moreno. Boa noite, irmãos. Obrigado pela acolhida. Obrigado. Realmente, eu e o Bispo Pedro temos uma amizade de longa data. Nós temos uma amizade de longa data. Isso é desastrado, eu vou tirar isso de perto, senão
vai cair já já. E realmente nós vivemos tempos muito bons juntos, e aí a vida nos separou, o ministério, cada um foi para um lado, mas agora Deus nos reuniu de novo, né? E Deus tocou no meu coração para eu voltar aqui para o Rio de Janeiro, para Campo Grande mais especificamente, e muitas coisas estão acontecendo, confirmando essa direção de Deus. E inclusive o próprio Bispo Pedro tem sido usado como instrumento para confirmar esse desígnio de Deus na minha vida, de maneira que eu espero que depois dessa pregação, estou com essa expectativa, que mesmo assim o Bispo Pedro ainda tenha coragem de me convidar para voltar aqui, né? E aí a gente poderá se ver mais vezes. E de alguma forma, como eu participei do ministério dele no Engenho Novo, em Caratinga, em Muriaé, em outros lugares, eu quero também participar do ministério dele aqui na freguesia, em outros lugares aí, né? Com o desejo que aqui na freguesia muitos fregueses venham e se tornem aqui nesta igreja fregueses satisfeitos. O Bispo Roberto dizia que o freguês satisfeito sempre volta. Então, quando nós temos algo bom para oferecer, o freguês fica satisfeito e ele está sempre de volta. Mas eu quero meditar com vocês na carta de Paulo um pouquinho atrapalhado com a minha tecnologia aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Eu vou ler na versão NVI, talvez seja um pouco diferente da que vocês estão acostumados. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É isso mesmo, né? Não, mas é o mesmo texto? É o mesmo texto. Ah, mesmo texto, tá, então tá certo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, da terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Palavra do Senhor aqui para esta igreja. Esse texto, com certeza, é muito conhecido de todos vocês. Eu quero crer que vocês já leram esse texto muitas vezes, já ouviram muitos pregadores falando a respeito desse texto, e de certa forma você pode ter até na sua mente algumas mensagens muito boas que você ouviu, que edificaram você, e talvez você possa estar pensando assim, bem, mas esse é um texto tão comum, tão conhecido, eu já ouvi tantas vezes pregar sobre esse texto, vou ter que ouvir de novo falar sobre essas coisas que eu já estou careca de saber. Bom, não sei vocês, eu já estou careca, né? Então,
você diga para você mesmo agora, mas primeiro eu quero perguntar, antes de você dizer, se você está preparado para receber algo novo do Senhor através desta palavra. Amém. Algo que vai mudar a sua maneira de viver o Evangelho a partir de agora. Está preparado? Então diga assim, Deus, eu estou preparado. Fala assim, bispo, pode falar. Bispo, pode falar. Estou autorizado. Amém. Posso falar? O apóstolo Paulo está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quer dizer, como era costume do apóstolo Paulo, ele estava ensinando os discípulos, os cristãos, a serem imitadores do Senhor. Em outro lugar ele havia dito, não esquece de tirar um monte de fotos de mim, todos os campos e tal, tem que tirar um assim que dê para pegar o povo. Eu queria distrair. Não, pode tirar, não me atrapalha não, pelo contrário. Em outro lugar ele havia dito, sejam imitadores do Senhor, sejam meus imitadores, como eu sou imitador do Senhor, como eu imito a Cristo. Em outro lugar, na Bíblia diz, sejam imitadores do Senhor como filhos amados. Então há nas Escrituras, particularmente no Novo Testamento, muitas recomendações para que nós sejamos imitadores do Senhor. E nós temos sido, ao longo dos séculos, a igreja tem sido exortada a ser imitadora do Senhor. Só que tem um detalhe, eu creio que muitos de vocês já vivenciaram isso que eu vou dizer. Essa recomendação, ou até mesmo essa exigência da palavra de Deus, para que nós sejamos imitadores do Senhor, na verdade tem gerado algumas situações confusas na igreja. Crentes têm se tornado, assim, legalistas, têm se tornado juízes do comportamento dos outros. As pessoas estão confundindo, de fato, o que é ser imitador do Senhor. Como é que nós podemos ter a mesma atitude de Jesus Cristo? Como é que nós podemos imitar Jesus Cristo? Como eu posso imitar a Deus? Se eu sou um homem falível, pecador, ainda que redimido pelo Senhor, mas vivendo a luta da minha natureza humana, como é que eu posso imitar a Deus? Num lugar está escrito assim, Jesus disse, sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celestial, o Pai Celestial de vocês. Vou dar outra tradução, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu fiz essa pergunta, eu disse, Senhor, como é que eu posso ser perfeito como o Senhor é perfeito? Como é que eu posso ser um imitador do Senhor? Porque há pessoas que dizem que eu tenho que ser, ou que você tem que ser, como Deus. Porque a Bíblia diz, alguém que pegue as Escrituras ao pé da letra, aliás, há muitos literalistas no meio evangélico, que interpretam as Escrituras ao pé da letra, do jeito que ela está escrita, e criam situações absurdas. Porque, por exemplo, houve ocasião que eu me senti como uma árvore. Porque Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e eu sou o ramo dessa videira. Então, se eu interpreto isso literalmente, eu sou parte de uma árvore. É ou não é? Você pode dar uma glória a Deus? Então, se eu devo imitar, devo ser perfeito como Deus é perfeito, significa que eu vou me tornar um Deus. Mas como só, por definição, só pode ter um único Deus, todo-poderoso, maravilhoso, soberano, onipresente, onisciente, onipotente, então
se eu conseguisse ser perfeito como Deus é perfeito, eu seria um outro Deus, dois deuses, um se anularia ao outro e nós não teríamos mais, nem o universo existiria, porque só pode haver um único Deus nessas condições. O que significa que eu ouvi alguém dizer uma vez que esse é o tipo do texto da exigência bíblica que nós não podemos obedecer. Eu perguntei para Deus, então, Senhor, como é que alguém se torna perfeito como o Senhor é perfeito? Então, preste atenção na resposta, que a sua vida começa a mudar a partir de agora. Amém. A partir desse momento, você vai começar a ter alguns toques da sabedoria divina para você mudar a sua maneira de ser cristão a partir de hoje. Deus é perfeito na medida máxima que a sua natureza divina permite, de tal forma que não existe um único defeito em Deus. Ele é completamente perfeito, vou repetir, na medida máxima que a sua divindade permite. Eu não tenho condições de ser perfeito na medida máxima que a divindade permite, justamente porque eu não sou divino, eu sou humano. Então, ser perfeito como Deus é perfeito, é eu ser tão perfeito quanto a minha natureza humana permite. Se eu for menos perfeito do que a minha natureza permite, eu estarei desobedecendo esse texto bíblico, negligenciando a exigência de Deus para a minha vida. Isso é que é ser perfeito como Deus é perfeito. Por um lado, alivia o peso, porque eu não preciso ser como Deus, a verdade é que eu não preciso, eu não tenho como ser como Deus. Não existe essa possibilidade. Deus é Deus. Por outro lado, então, eu sei que existe uma condição de eu cumprir esse mandamento de Deus, essa exigência das Escrituras. Então, essa é a maneira de você ser perfeito como Deus é perfeito. Então, agora você já aprendeu a imitar Jesus, a imitar Deus, a ser como Ele. Não como Ele, Deus, mas como Ele, conseguindo o máximo desempenho da sua humanidade. É bem simples. Parece complicado, mas não é. Mas na prática não é tão fácil de cumprir, não, porque a nossa natureza carnal, né, a nossa natureza terrena, sempre vai se opor a essa nossa busca por essa perfeição que seja possível na nossa condição humana. Agora eu vou falar duas palavras para vocês. Pode ser que vocês conheçam, que alguns aqui conheçam e alguns não conheçam. São duas palavras não são muito comuns. Uma delas é macrocosmo. Macrocosmo. E a outra é microcosmo. São duas palavras que não são muito usadas. Vou pedir permissão para vocês. Vou tirar esse paletó. Macrocosmo e microcosmo. Agora começa um segundo ponto em que a sua vida vai ser transformada. Primeiro deixa eu explicar. Então, macrocosmo, macro é um radical grego que significa grande, amplo. E micro é um outro radical grego que significa pequeno, reduzido. E cosmo é uma palavra grega que significa universo, mundo. Então, macrocosmo é o universo na sua amplitude. E microcosmo é aquele mundo pequenininho, aquele ambiente mais reduzido. Todos nós temos um macrocosmo e um microcosmo. O nosso macrocosmo é a
a Via Láctea, o planeta Terra, a cidade do Rio de Janeiro, todos esses ambientes para os quais, dentre os quais nós vivemos, enfim, e esse é o nosso macrocosmo. Se falar não apenas em localização geográfica, o nosso macrocosmo é todo o ambiente cultural, linguístico. Por exemplo, eu nunca estive no Acre, lá no norte, estive lá perto do Rondônia, mas no Acre eu nunca fui. Mas eu sei que se eu chegar lá no Acre, que faz parte do meu macrocosmo, eu vou conversar com as pessoas, elas vão me entender, porque elas falam a mesma língua que eu lá. Então isso é macrocosmo. O microcosmo, o meu microcosmo, o microcosmo de cada um, por exemplo, o meu microcosmo é a minha igreja, a minha paróquia lá, onde eu atuo com as minhas ovelhas. O meu microcosmo é a minha casa, a minha família, minha mulher, meu filho, as pessoas que estão mais junto de mim. Então nós temos um macro e um microcosmo. Quando Jesus veio como homem, o macrocosmo estava aí há muitos milhares de anos. Haviam passado pelo microcosmo, pelo macrocosmo, homens importantíssimos como Sócrates, como seu discípulo mais famoso, Platão, como Aristóteles, discípulo de Platão. Antes deles tinham passado por aqui Pitágoras, pessoas importantíssimas. Se eu não me engano, Alexandre o Grande, antes, bem anterior a Cristo, Carlos Magno, que foi no ano anterior. Alexandre o Grande já tinha feito grandes conquistas na Macedônia, e havia filósofos de todo tipo, homens importantes, generais, que tinham vindo a esse mundo, tinham feito obras importantíssimas, imponentes, tinham ficado famosos e tinham, inclusive, mudado o modo de o mundo existir, porque eles tinham passado por aqui. E o macrocosmo estava aí, repleto dessas contribuições todas. Aí chegou Jesus. Aquele menino nasceu no ventre de Maria, aquela virgem, foi criado como um ser humano normal, com 29 anos de idade. A Bíblia diz em Lucas, diz que ele tinha quase 30 anos quando ele foi batizado por João Batista e começou o seu ministério público, e viveu até 33 anos e meio. Então ele teve um ministério de pouco mais de 3 anos. Pouco menos de 4 anos foi o ministério dele. E o macrocosmo, a partir dessa passagem de Jesus Cristo, ficou dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Nunca se contou a história antes de Sócrates, depois de Sócrates, antes de Platão, depois de Platão, antes de Aristóteles, depois de Aristóteles, antes de Pitágoras, depois de Pitágoras. Nunca ninguém cogitou contar a história dessa maneira. Mas quando Jesus apareceu e se manifestou no seu macrocosmo, aqui no nosso macrocosmo, a história da humanidade ficou dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Glória a Deus. Até no tempo do comunismo, nos países comunistas, então eles diziam que era dia 3 de maio de 1980. 1980, eles não colocavam, mas era ano Domini, ano do Senhor, 1980 DC, depois de Cristo. Porque esse homem, que era a encarnação do Deus Todo-Poderoso, fez uma diferença tão grande pela sua atuação no meio dos homens, que não houve outra alternativa para a humanidade a não ser dividir a história em antes dele e depois dele. Isso nós estamos falando do macrocosmo. Esse não tem mais como mudar. Mas eu quero perguntar para você, o seu microcosmo, a sua família, o seu ambiente de trabalho, os locais pelos quais você circula e nos quais você exerce eventualmente alguma influência. Como será o seu microcosmo
depois que você não estiver mais nele. Quando você morrer, ou quando você for transferido para uma empresa lá no Canadá, como é que alguém vai se referir a você? O seu microcosmo terá sido dividido em antes de você e depois de você? As pessoas vão dizer, olha, a nossa escola aqui era de um jeito, mas depois que esse sujeito veio aqui trabalhar conosco, é outra história. Antes dele era de um jeito, agora olha como melhorou, como ficou diferente. Eu vou contar uma experiência minha pessoal, para vocês entenderem bem o que eu quero dizer, para não ficar só uma teoria, algo assim abstrato. Há uns 6 anos, ou 7 anos mais ou menos, eu fui convidado em Belo Horizonte para ser professor de Teologia Sistemática do CTMDT, Centro de Treinamento Missionário Diante do Trono, lá na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Quem me convidou foi o pastor Gustavo Bessa, que é o marido da Ana Paula, Paladão Bessa. Então, eu vivi no meio dessa galera. Aliás, só tenho coisas boas para dizer deles. O Gustavo é um homem de Deus, como eu conheci poucos. A Ana Paula é uma mulher, a gente vê aquela leoa no palco lá, ela no dia a dia é uma pessoa simples, tranquila, muito acessível, uma bênção. Eles são uma família abençoada, eu tive esse privilégio de conviver com eles. E aí o pastor Gustavo me chamou e disse, olha, Moreno, eu quero convidar você para dar aula no CTMDT. Como eu me conheço, vocês não me conhecem, mas eu me conheço. Eu falei, Gustavo, é melhor eu não ir, porque eu vou fazer um rolo naquele seminário lá, uma confusão que não vai dar certo. Eu falei, não, mas é isso mesmo que eu quero. Eu quero que você vá lá porque eu preciso de alguém com o seu perfil para dar uma transformada naquele seminário. Eu falei, bom, sendo assim, você está dando mel para a abelha, né? Aceitei o convite e fui dar aula. Eu devia estar dando aula lá até hoje, o seminário existe até hoje, né? Eu também existo, então era para estar lá dando aula até hoje. Eles me aguentaram 6 meses só. Aí um belo dia o Gustavo me chamou e disse, Moreno, é o seguinte, quando terminou o semestre, eu gostaria que você continuasse. Eu acho que você está sendo uma bênção aqui para o nosso seminário. Ele falou assim, mas o pessoal, esse pessoal queria dizer, os diretores do seminário disseram que não querem você, porque você está mudando a cabeça dos nossos alunos e tirando o foco que o CTMDT quer dar para esses alunos. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula de teologia sistemática, numa das minhas aulas, por exemplo, sobre Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu estava explicando a evolução histórica da doutrina da Trindade, etc. De repente, uma moça, depois que eu terminei as explicações, ela falou assim para mim, bispo, quer dizer que Deus é um só? Olha a pergunta de uma seminarista, preparando-se para o ministério, para missões. Eu falei, Deus é um só. Ela disse, coçando a cabeça assim, gente, mas eu sempre pensei que eram 3. Numa outra aula sobre batismo nas águas, lá pelas tantas, uma moça se levantou assim com a cara fechada e disse assim, bispo, pelo que o senhor está dizendo aí, o senhor quer dizer então que o meu pastor, que prega assim, durante 25 anos ele está errado? Eu falei, se ele prega desse jeito que você está falando, ele está completamente errado. Porque a doutrina bíblica é diferente. Uma outra aluna procurou a secretária e falou, eu quero cancelar minha matrícula, porque as aulas do bispo Moreno tiraram o meu chão. Minha fé foi abalada. Mas a fé foi abalada, o pastor estava pregando errado, Deus eram 3 deuses e não um só, porque falta conteúdo bíblico, porque falta conhecimento das Escrituras. Deus disse, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento.
E quando eu cheguei no seminário, porque o Gustavo me conhecia da televisão e sabia do meu conteúdo, ele disse, esse é o cara. E o cara entrou lá, só que os caras não quiseram o cara. E em 6 meses eu fui sumariamente demitido. Não deu tempo nem de ter abono de férias, né? 6 meses só. Demitido. Aí o Gustavo falou, pois é, Moreno. Eu falei, não, mas Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Não tem problema não. Aí uns 2 anos depois me mandaram embora da televisão também. Aí o pastor Márcio Paradão mandou um recado e disse, não, essa linha doutrinária que o Moreno está ensinando na televisão, eu não quero, tira ele do programa. Eu fui demitido da televisão também. Fui 2 vezes demitido do seminário e da emissora de televisão. Bem, o que isso tem a ver com antes de Cristo, depois de Cristo, antes de você, depois de você, antes de mim, depois de mim? 1 ano e meio depois, no final do ano seguinte, aquelas 2 turmas de missões e de louvor e adoração estavam se formando. Fazia 1 ano e meio que eu tinha passado por lá e tinha sido demitido, porque a minha doutrina era insuportável para a diretoria do seminário. 180 alunos no total, as 2 turmas, se reuniram, quase 200 alunos se reuniram para acertar os detalhes da formatura. Vocês sabem, a formatura tem um paraninfo. Paraninfo é aquele cara que é o especial da turma, que vai, né, que fez diferença, e que é honrado e tal. Por unanimidade, eles escolheram um paraninfo. Eu até acho que vocês já sabem quem é. E aí eu coloquei a minha camisa de colarinho, não roxa, eu coloquei uma camisa vermelha, porque eu não sei se vocês sabem, a roupa do bispo ou ela é vermelha ou é roxa. Roxa significa o quebrantamento, a penitência, o arrependimento, o sofrimento pela obra de Cristo. Esse é o significado da cor roxa para o bispo. E a vermelha significa martírio, que o bispo está disposto a dar a sua vida pela obra de Cristo. Então, para ir ser paraninfo dessa turma, eu coloquei a minha camisa vermelha. E aí eu cheguei, eu só tenho esse terno preto, esse terno deve ter comigo uns 15 anos. Eu pus o meu terno preto, com a minha cruzinha na lapela, e cheguei lá chama Aprisco, no ambiente lá da Lagoinha, e tem lá as festas, e eu cheguei com o meu terno, com a minha camisa de mártir, e num determinado momento, queremos convidá-la para formar a mesa, o diretor fulano e tal, ou a diretora fulano e tal, o professor não sei o quê, blá, blá, blá. Agora queremos convidar para formar a mesa o paraninfo da turma, Bispo José Moreno. E a galera... Depois vocês procuram no Orkut, tem um videozinho que alguém gravou de uma aula minha, vocês vão ver como é que era o ambiente lá no CTMDT em relação a isso. Procura lá, Bispo José Moreno, vai aparecer lá um videozinho no YouTube. E aí, gente, não tem o que fazer, o paraninfo tem que fazer o discurso. E aí, eles me passaram pela frente, e eu pensei, como vocês vão ter que me engolir. Aí estava lá, todos aqueles diretores, Ana Paula, o Gustavo, o pessoal todo mundo bonito. E aí eu comecei a falar sobre a importância do conhecimento bíblico, que o pastor, o missionário, o obreiro de Deus, pode até ser que ele seja teólogo, mas ninguém precisa ser teólogo, ele precisa conhecer a palavra de Deus. E aí eu disse assim, vocês aqui, naquele curto período de tempo em que eu estive com vocês, aprenderam a palavra de Deus. E eu disse assim, de tal maneira que desde aqueles 6 meses que eu estive com vocês, a vida de vocês não é mais a mesma, e a história ministerial de cada um de vocês ficará marcada em antes do Moreno e depois do Moreno. Aí a galera me aclamou, e eu não olhei para a cara dos diretores. Fiz questão de não tripudiar sobre eles.
Talvez alguém pense, nossa, mas esse bispo é muito vaidoso, muito está se vangloriando. Deus é minha testemunha, que eu conto essa história com o maior temor. Por uma razão muito simples. O que Deus fez na minha vida, de onde Ele me tirou e como Ele tem tratado comigo nesses últimos 40 anos, não poderia ser diferente. Eu não poderia passar pelo CTMDT e ninguém mais lembrar de mim depois que eu saísse de lá. Eu não poderia ter sido mandado embora por negligência, por ser mau professor, por faltar, por maltratar os alunos. Eu fui demitido para a glória de Deus como um professor excelente, como alguém que estava mudando a vida daquelas pessoas. E hoje, 3 ou 4 anos depois, ou 5 anos depois, sei lá, eu ainda recebo muitos e-mails, manifestações no Facebook, pessoas que me encontram, que eram do meu tempo, e dizem, bispo, que diferença o senhor fez na minha vida? Eu não sou realmente o mesmo. De fato, quando o senhor disse que era depois do Moreno, antes do Moreno e depois do Moreno, é verdade, eu não sou mais o mesmo. Eu estou voltando agora para Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. 18 anos atrás, exatamente em 1993, finalzinho de 93, eu fui embora, deixei a igreja que eu pastorava, que o bispo Pedro conheceu, pregou muitas vezes lá. E nunca mais eu fiz contato com uma pessoa sequer. Nunca mais, em 18 anos. Nunca mais encontrei ninguém na rua, porque eu passei a morar em São Paulo, em Belo Horizonte, agora em São Paulo. Nunca mais eu telefonei para ninguém, nunca mais eu recebi ou mandei e-mail para ninguém, enfim, não tive contato nenhum com nenhuma daquelas pessoas, exceto com o pastor da igreja, eventualmente. E agora, de uns meses para cá, e mais exatamente de 2 semanas para cá, quando Deus determinou que eu voltasse para Campo Grande, eu pensei, bem, vou procurar algumas pessoas do meu tempo, liguei para o pastor e disse, olha pastor, eu estou voltando para Campo Grande para abrir uma outra igreja aí, e eu vou entrar em contato com algumas pessoas do meu tempo, tá, para, enfim, matar saudade ou qualquer coisa assim. Ele falou, não vou convidar ninguém para ser da minha igreja, até porque eu não poderia pretender que 18 anos depois alguém quisesse ainda ser da minha igreja. Irmãos, eu fiquei impressionado, eu liguei para 7 ou 8 pessoas, fiquei impressionado com o carinho, com a receptividade que eu tive dessas pessoas. E o que me marcou, o que me deixou assim bastante impressionado, foi que todas elas, todos com quem eu falei, disseram a mesma coisa. Disseram, pastor, tudo o que nós aprendemos com o Senhor é o que nós praticamos até agora. Uma delas me disse assim, pastor, não existe um dia em que nós nos encontremos, nós daquele tempo, que nós não falemos a seu respeito. E uma outra disse assim, até hoje nós estamos chorando a sua falta aqui. 18 anos depois, sem qualquer contato, eu nunca mais ouvi a voz de ninguém, nem vi ninguém dessas pessoas. Mas a vida delas foi marcada. Eu não sei o que o novo pastor fez nesses 18 anos, o que aconteceu, o que exatamente ele acrescentou, deve ter acrescentado, claro, mas o que eu fiz, a parte que me coube, ficou marcada na vida daquelas pessoas, como antes de mim e depois de mim. Então eu quero te dizer, meu caro, minha cara, que não vai valer a pena você passar pela igreja missionária Rio de Vida, e se eventualmente acontecer de você ir para qualquer outro campo, se você morrer, porque a gente morre mesmo, ninguém mais lembrar de você. No Velho Testamento tem vários, nos livros dos reis, crônicas, tem vários reis que se diz deles assim, fulano morreu e se foi sem deixar saudade. Ninguém, saudade quando você lembra da pessoa, ninguém lembrava mais dele. Não terá valido a pena você ser da família que você é, se quando você passar, a sua família não tiver mais lembrança de você. Você passar pelo seio da sua família não significou nada. Não terá valido a pena viver se no lugar
em que você trabalha, se esse lugar continuar o mesmo, ou até melhorar depois que você sair, ninguém mais lembrar de você. O segredo da vida cristã é nós sermos imitadores de Deus, nós sermos perfeitos como Deus é perfeito, de tal modo nós devemos vivenciar essa recomendação bíblica, que onde nós estivermos, uma diferença será feita e a história daquele microcosmo seja marcada entre antes de você e depois de você. Amém. Uma vez eu estava em São Paulo, desci do metrô, eu estava atravessando para ir na casa de um amigo que mora perto da estação do Jabaquara, e eu estava assim meio, São Paulo todo mundo apressado, né? Não é igual carioca, tirando lá toda aquela correria, e eu andando apressado, e um moço estava andando comigo assim, ficamos paralelo um ao outro assim, eu andando aqui, ele andando lá. E aí, casualmente, os nossos olhos se cruzaram. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele falou, a vida está difícil, né? Se eu fosse uma pessoa comum como ele, se eu não tivesse a palavra de Deus para me aperfeiçoar no meu dia a dia, eu ia dizer, rapaz, é verdade, o negócio é sério, hein? O negócio está pegando mesmo. E já ia gastar ali alguns minutos com ele para falar mal, na época do Lula, para falar mal não sei mais do que, falar mal da igreja, era capaz de eu falar mal até do bispo Pedro. Uma vez eu conheci um bispo lá no Rio de Janeiro, mas quando ele falou, a vida está difícil, eu falei, mas se você entregar a sua vida para Jesus, ela fica fácil. Quando eu falei isso, uma coisa assim, espontânea, saiu, ele falou, você é crente? Eu falei, graças a Deus. Ele falou, eu também sou, mas eu estou desviado. E aí, eu falei, pois é, meu irmão, mas se você entregar a sua vida para Jesus agora, ele recebe de volta, vai ser uma bênção. E entrou um espírito nele, uma glória nele, o rosto dele brilhou, e ele falou, olha, pode deixar que eu vou voltar hoje para a igreja, e saiu alegre, feliz. Foi só uns instantes de um microcosmo bem pequenininho. Nunca mais eu vi aquele irmão, mas eu tenho certeza que ele está firme na igreja pela reação que eu vi nele. É assim que tem que ser a nossa vida. Seja qual for a nossa atuação, longa ou breve, a nossa atuação tem que significar uma diferença na vida de quem não é contracena, com quem não é convive, com quem interage, com quem, que eu gosto de falar difícil, tá? Com quem interage conosco, tem que ser tão marcante que a vida dessa pessoa que interage conosco tem que ficar marcada. Antes de mim, depois de mim. Antes de você, depois de você. O cara vai falar, olha, quando eu não conhecia a Dilma, eu tinha uma vidinha assim, meia boca. Mas depois que eu conheci a Dilma, ô mulher poderosa, ô graça de Deus que tem na vida dessa mulher, olha como a minha vida mudou depois que eu fiz contato com a Dilma. Tem que ser assim. A não ser que você queira ser um crente 333. Sabe o que é um crente 333? Vocês não sabem, não? Olha, bispo, que igreja é essa que não sabe o que é um crente 333? O número da besta não é 666? Então, o crente 333 é um crente meio besta. Se você quiser ser um crente 333, ou seja, meio besta, então você pode viver do jeito que você quiser. Mas, se você quiser ser imitador de Cristo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se você quer ser imitador do Senhor, então você precisa não ser um crente 333 e nem um crente 666, porque esse é o número da besta. Você tem que ser um crente 777, porque 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Tá certo? Você pode falar glória a Deus? É isso aí. Deixa eu dizer mais umas poucas coisas. Uma vez eu fui pregar numa igreja batista lá em Jales, no estado de São Paulo, e eu esqueci de perguntar para o pastor quanto tempo ele tinha para pregar, né? Então, quando ele passou o microfone para mim, eu cochichei no ouvido dele, pastor, até que horas eu posso pregar? Ele tomou o microfone na minha mão, falou, irmãos, o pastor está me perguntando aqui quanto tempo ele pode pregar. Ele virou para mim e falou, mas você
pode pregar até meia-noite, 1h da manhã, fique à vontade. Quando der 9 horas, nós vamos todos embora. Então, eu esqueci de ver com o bispo Pedro, mas quando vocês começarem a levantar, então eu já sei que está na hora de parar. Muito bem. Umas poucas coisas ainda a respeito de Jesus. Afinal, nós estamos falando de alguém a quem nós devemos imitar. Nós devemos ser como Ele é, perfeito como Ele é. Lembrando que Ele é perfeito no ponto máximo em que a sua divindade, a sua natureza divina permite. Nós devemos ser perfeitos na medida máxima em que a nossa natureza humana permite. Assim, Deus é perfeito ao infinito, nós somos finitamente perfeitos, não há comparação de Deus com o homem, mas nós estamos então sendo perfeitos como Deus é perfeito. Deus consegue ser perfeito porque Ele é divino, e nós conseguimos ser perfeitos na medida em que a nossa humanidade permite. Então, nós temos ainda algumas coisas para falar a respeito de Jesus, porque é Ele que nós queremos imitar. A Bíblia revela 3 ofícios de Jesus. Ele é profeta, Ele é sacerdote e Ele é rei. São os 3 ofícios de Jesus. Profeta, nós cantamos uma música que fala: quando eu profetizar, que a minha palavra seja a voz de Deus. É exatamente aquilo. Profetizar não é adivinhar o futuro, não é saber o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 1 mês ou a semana que vem. A palavra profeteia em grego significa simplesmente falar da parte de Deus. Então, naquilo que eu estou falando da parte de Deus aqui com vocês, eu estou profetizando, ou seja, eu estou falando da parte de Deus. Jesus era profeta numa dimensão muito mais profunda, muito mais ampla do que nós conseguimos ser profetas. Porque além de falar da parte de Deus, ele era a própria palavra de Deus. Ele era o Logos, a palavra, o verbo, a inteligência, a razão de Deus. Mas é interessante que ainda sendo ele a própria profecia, ele era profeta e a própria profecia, ele foi resistido. Muitas pessoas se recusaram a ouvi-lo. Muitas pessoas se afastaram dele. Muitas pessoas se tornaram mesmo inimigas dele. Tem um texto em João que depois que ele falou algumas coisas, o povo disse: duro é esse discurso, quem o poderá suportar? E viraram as costas e foram embora, a ponto de Jesus dizer: e vocês querem ir embora também? Porque o profeta pode ser resistido. Quando você falar da parte de Deus, ou seja, quando você agir como profeta, você poderá ser resistido. Alguém poderá dizer: não, eu não aceito essa palavra, eu não quero isso, eu não quero. Uma vez eu preguei para uma mulher espírita, e eu falei do plano da salvação, da redenção, da obra que Cristo fez, em substituição a nós, resgatando os nossos pecados, destruindo o escrito de dívida, e ela disse assim: não, mas eu não aceito isso. Eu mesmo quero pagar as minhas dívidas, eu não aceito que ninguém pague as minhas dívidas no meu lugar, eu vou reencarnar quantas vezes precisar, porque eu quero pagar a minha dívida. E ela não aceitou a palavra, a profecia que eu estava dizendo para ela, falando da parte de Deus. Ela resistiu. Então, quando você falar como profeta, pode ser que você seja resistido, que a pessoa não aceite o que você está dizendo, que ela se recuse a admitir aquela verdade que você está expondo para ela. E assim aconteceu com Jesus. Ele era também sacerdote. O que é um sacerdote? Vocês já devem ter ouvido falar a respeito do Papa Católico Romano, que ele é o sumo pontífice. É um título usurpado. O Papa não é pontífice, muito menos sumo pontífice. Pontífice é uma palavra latina que significa fazedor de pontes, aquele que liga um ponto que está isolado a outro ponto. Isso é o que significa pontífice. A Bíblia revela que esse
é o papel do sacerdote. Ele serve de ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. Então, o cristão, como sacerdote, está escrito que nós somos um reino de sacerdotes. Não apenas eu sou sacerdote, o bispo Pedro é sacerdote, ou algum outro pastor que venha estar aqui é sacerdote. Nós, igreja, somos um reino de sacerdotes. O nosso sacerdócio é estabelecido no ato do nosso batismo. Ao sermos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo, diz o apóstolo em Gálatas. Como sacerdote, a função é ligar o homem pecador ao Deus Santo. E as pessoas rejeitaram em muitas ocasiões o ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Eles não aceitaram ser reconciliados com Deus. Quando eles viram o milagre da ressurreição de Lázaro, você pode ler lá no texto que logo em seguida os religiosos, os sacerdotes, lá, os escribas, lá, os doutores da lei, se reuniram planejando matar Jesus. Ora, ele tinha ressuscitado um morto, e mesmo assim eles estavam planejando matar aquele que havia ressuscitado um morto. Eles nem perceberam que quem pode ressuscitar o outro pode se ressuscitar a si mesmo. E rejeitaram. O sacerdote não foi recebido. Quando você for fazer o seu papel de sacerdote, você poderá ser rejeitado também. Você quererá ligar aquele pecador a Deus Todo-Poderoso, e a pessoa diz: não, quero não, estou fora, não aceito, eu não sou pecador, coisa nenhuma, eu não quero isso. Você pode ser rejeitado. Agora, Jesus também é rei. A palavra do sacerdote pode ser rejeitada. A intermediação do sacerdote, a palavra do profeta, desculpa, pode ser rejeitada. A intermediação do sacerdote pode ser rejeitada. Mas diante do rei, está escrito aqui, que Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Diante do rei, ninguém poderá resistir. Eles podem resistir o profeta, podem resistir o sacerdote, mas quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se manifestar através de você, quando o Rei chegar na vida desses pecadores, eles terão que se dobrar e terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso só será possível se você for perfeito como Deus é perfeito. Isso só será possível se você for imitador de Deus como filho amado. Isso só será possível se você tiver a mesma atitude de Cristo Jesus. Aí a sua vida fará diferença e as pessoas vão viver antes de você e depois de você. Aí toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu fico imaginando, por muitas ocasiões, as pessoas interpretam esse texto escatologicamente, ou seja, que isso vai acontecer no final dos tempos, no dia do juízo, que aí toda a língua vai confessar, e eu fico imaginando Pôncio Pilatos ajoelhado e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu fico imaginando Judas Iscariotes ajoelhado dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu fico imaginando Hitler ajoelhado dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu fico imaginando Bin Laden ajoelhado e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Fico imaginando José Moreno ajoelhado e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas o que é escatológico já está presente em alguma medida hoje. É o fenômeno que a gente diz em teologia, mas ainda não. O reino de Deus já é, mas ainda não. Ele já está estabelecido, mas não plenamente. A glória de Deus já é revelada, não plenamente. Lá no julgamento vai ser completo, mas agora você, sendo um verdadeiro imitador, uma verdadeira imitadora de Jesus Cristo,
você vai chegar e o Rei Jesus vai se manifestar e a glória de Deus vai se manifestar e as pessoas vão dizer, antes, como é que você chama, irmão? Você que tem essa camisa parecida com a do Vasco. Esse negócio de usar faixa assim, isso é uma coisa muito errada. Isso não é espiritual, essa camisa que tem. Não acredita não, Moisés. Entendeu? Essa camisa assim não é uma coisa boa, isso dá até azar. Tem uma camiseta assim, ó, listradinha, tricolor. Essa vai te dar sorte na vida. Como é que você chama mesmo? Moisés. Moisés. Você tem que agir de tal modo que depois que você passar por um ambiente, eles têm que dizer, antes do Moisés, depois do Moisés. Como é que você chama? O André. Você tem que ser assim, antes da André, depois da André. Se não for assim, gente, acredite no que eu estou dizendo, não vale a pena existir como canta na Paula. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Se esta pregação que eu estou fazendo hoje aqui não fizer nada na vida de vocês, perdi tempo e dei um baita de um prejuízo para o Bispo Pedro, que eu estou comendo na casa dele igual um boi lá desde sexta-feira. Vocês entenderam? Tem que valer a pena. E para valer a pena, nós temos que ser imitadores do Senhor. O meu desejo, o meu coração nessa noite é que você seja de fato um imitador, uma imitadora do Senhor. Que você seja uma pessoa que faça diferença, que a vida das pessoas e dos lugares que você frequenta não seja mais a mesma pela sua atuação. Pode ser que até hoje você não tenha despertado para isso e você esteja sendo um crentezinho meio besta. Mas a partir de hoje Deus vai tirar essa meio bestura de você e vai transformar você em uma pessoa poderosa que vai refletir a glória dele por onde você estiver. Você quer isso? Você pode dizer amém, pode dizer eu creio, eu recebo isso, eu quero isso. Então feche os seus olhos agora, eu quero fazer uma oração para você, eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, quero te agradecer por esta hora, por esta oportunidade, pela tua bênção, Senhor, que tem se manifestado na vida desta igreja. A graça do Senhor está aqui e o meu espírito se alegra, Senhor, de ver a tua obra nesse lugar, de ver o teu filho Pedro, Senhor, trabalhando, agindo, edificando pessoas, fazendo diferença na vida dessas pessoas que estão com ele aqui, Senhor. E nesta hora, eu abençoo agora os teus filhos. Eu te peço, meu Deus, que o teu poder venha sobre cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, e que a partir de hoje, se é que isso ainda não vinha ocorrendo na vida deles, ó Pai, eles comecem a ser verdadeiros imitadores do Senhor, que a graça do Senhor se manifeste através dos teus filhos a partir de agora, de tal modo que o seu microcosmo, Senhor, seja dividido em antes deles e depois deles. Que o mundo deles não seja mais igual a partir desta noite, do teu poder se manifestando na vida dos teus filhos. Eu os abençoo agora, meus irmãos. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Moisés, continue usando a camisa. Ninguém é perfeito. Eu quero testemunhar publicamente a minha alegria e gratidão ao Senhor por ter falado para o bispo vir ao Rio e me dar a honra de ficar hospedado lá em casa. Nós não podemos caminhar só, não podemos viver sozinhos. É
Como ele disse, a vida de um bispo é uma vida difícil. As pessoas não imaginam o preço que a gente paga para estar à frente. Muita gente está à frente por vaidade, mas os verdadeiros sacerdotes estão à frente porque Deus chamou e Deus mandou estar à frente. E a vinda do irmão aqui foi um refrigério. Eu quero agradecer a Deus e queria deixar isso registrado, a sua instrumentalidade. Se falasse mais de bobagem sobre negócio de camisa, já me recompensou pelo fato de estarmos juntos esses dias e vamos continuar até terça-feira. Eu não sei qual o total da oferta que entrou, mas eu quero que esta igreja abençoe o pastor, o bispo, com uma oferta financeira. Por esta razão, amanhã eu quero fazer um cheque para abençoar esse homem de Deus que veio, ficou na minha casa, que está me abençoando muito, muito, muito mesmo. Eu estou tendo assim como um recreio, né? Quando a gente vai para o recreio, os coleguinhas começam a conversar e tal, aí a sirene toca, a gente fica e tem que voltar para aquela professora chata ou aquele professor. Eu estou como num recreio. Eu estou muito grato a Deus. Lamento porque a Leni não veio, mas quando eu for no Guarujá, vou ficar uma semana com a Ilma lá. Ele mora de frente para a praia. Eu vou 1 ou 2 semanas. Eu nem vou levar dinheiro. Nem vou levar dinheiro. Então, meus irmãos, eu quero dizer o quanto Deus me fez muito bem nesta semana, especialmente neste final de semana com a vinda do servo dele aqui. Estenda suas mãos. Pai, muito obrigado da maneira como o Senhor tem nos tratado. Esta igreja tem sido tratada pelo Senhor de uma forma muito generosa. Eu quero te agradecer pelos recursos materiais e humanos. Eu quero te agradecer pela vinda do teu filho, depois deste 1 ano e meio que a gente reassumiu. Eu quero te louvar e te engrandecer pela palavra que nós ouvimos e que possamos sair daqui, Senhor, com um desejo, determinados, com o objetivo de fazermos a diferença, de sermos um marco onde nós pisarmos, de sermos um marco na vida de pessoas, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser perfeito e ser bênção. Faz isso de nós, que a nossa semana seja ricamente abençoada. Abre, Senhor, as portas que tu tens para nós. Senhor, libera os recursos que estão presos por alguma razão, que nós sejamos nesta semana não apenas agraciados pela tua presença, como somos sempre, mas também pelas tuas bênçãos que vão ser enviadas dos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Tem aquele cafezinho.